Capítulo 7. Aperfeiçoadas no silêncio. Há tempo de calar e tempo de falar. Geralmente, quando Deus trata sobre silêncio, Ele mesmo se encarrega de enviar-nos de diversas maneiras a mensagem sobre a importância de aprendermos a calar e silenciar. Isso diz respeito tanto às circunstâncias quanto aos propósitos, direções e promessas deles para nós. As nossas palavras definem a nossa maturidade ou revelam a falta dela. As palavras têm um poder incrível. Quanto mais maduras, mais sábias serão. Quanto mais paciência, mais maturidade haverá. Quanto mais maturidade, mais as nossas palavras serão instrumento de cura. Quem sabe, assim como eu, você já deve ter o hábito de compartilhar tesouros em momentos e com pessoas com as quais não deveria fazê-lo. E Deus precisou usar um megafone para que você aprendesse a importância de guardar mais e falar menos. Não raramente falamos sobre coisas que estão para acontecer e, de repente, o que estava certo para se tornar realidade foge completamente do rumo que estava tomando. Tudo porque falamos antes do tempo. Muitas vezes, muitas coisas não vão adiante porque falamos quando elas deveriam ser geradas em silêncio. A verdade é que existe poder no silêncio. Da mesma forma que existe poder quando falamos no tempo apropriado. Muitos problemas seriam evitados se soubéssemos guardar o que acabamos liberando em momentos errados. Calar ou falar no tempo certo é uma atitude sábia que nos livra de muitos conflitos e desentendimentos. Na multidão de palavras, a probabilidade de haver brigas, confusão, contendas e conflitos é muito maior. Por isso, muitas reuniões de família terminam em conflito. As mulheres improváveis devem aprender a guardar em silêncio. Uau! Ela tem sido uma arma poderosa para mim nesses dias, sabe? Creio firmemente que Deus deseja nos equipar com uma habilidade, e essa habilidade ela está nas nossas mãos. Em situações específicas, percebi que o Senhor tem me conduzido a ficar calada, principalmente em momentos nos quais eu certamente verbalizaria os meus pensamentos e opiniões. Se por acaso os meus impulsos são mais fortes que a direção do Pai, fico triste por escolher os frutos amargos de falar quando eu deveria me calar. Os que costumam ter uma opinião franca sabem que é difícil calar nos momentos em que queremos expressar a nossa opinião, mas também quando sofremos por falar no momento ou da maneira inadequados. Foi por essas situações que assim o Senhor começou a me conduzir ao silêncio em muitas rodas de conversas e diversas situações. Entenda, estar em silêncio não é ficar emburrada. Estar em silêncio é um convite para que a sabedoria seja a mestra do sim ou não. As mulheres improváveis deverão aprender a guardar em silêncio. Silenciar não significa calar para tudo. Não significa que vamos calar ou sofrer caladas por todas as angústias, pois existe o equilíbrio necessário, que é o caminho seguro a ser percorrido. Por isso é bom lembrar que nos diz o pregador, tempo de calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7. De fato, existe o tempo de calar e silenciar. A palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Além de belas, como maçãs de ouro e bandejas de prata, as palavras ditas de devido tempo expressam os ouvintes e estabelecem equilíbrio, graça, quando são expressas. Para isso é preciso que a mulher de Deus esteja ajustada no tempo do Pai, com o tempo e o modo de Deus. Quem profere as palavras no tempo apropriado desarma a ira e evita guerras. Tudo por discernir que há tempo de falar e tempo de calar. O poder do silêncio é imensurável. E uma das coisas que o silêncio nos confere é autoridade. Pessoas que falam demais costumam cair em descrédito, mas aquelas que falam pouco despertam nossa atenção quando decidem falar. A maturidade vem do ouvir e é resultado de calar, do aprender e do observar. Falar na hora certa confere autoridade, mas também é oportunidade de aprender mais, porque quanto menos falamos, mais aprendemos uma vez que ouvimos. A maturidade vem do ouvir e é resultado do calar, do que aprende e do que observa. Não nos esqueçamos de que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando aprendemos a calar para ouvir, aprendemos mais, crescemos mais e ficamos mais maduros. O silêncio abençoa os nossos relacionamentos porque aprendemos a falar na medida e no tempo exato. Assim, nós nos relacionamos de forma mais saudável, mais ativa e menos reativa. Em outras palavras, não no calor das emoções. Sempre há elementos que nos causam irritações em um relacionamento. Nesse sentido, não é incomum reagir ou dizer algo diante do que nos causa irritação. Quando conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar
verbalmente, quando deveríamos calar. No entanto, se damos essa importante disciplina espiritual, encontramos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Deus está levantando uma geração de mulheres que são ativas, não reativas. As mulheres ativas no chamado de Deus, ou naquilo que Ele confiou em suas mãos, são mulheres que irão redimir aqueles por quem elas mesmas foram feridas. Precisamos de ser geradas e precisamos dessa geração improvável, que cura, redime os que nos ferem. Quem fere só pode dar o que tem. Por isso as pessoas foram curadas por feridas alheias, precisam e se levantar para servir de ponte da restauração divina naqueles que tentam nos ferir. Quando vencemos o ímpeto de falar e aprendemos a andar no poder e na sabedoria do sossego interior, Deus nos confia seus segredos, assim como só confiamos os nossos segredos aos que sabemos que poderão guardá-los. Deus confia os segredos dele a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno. Esferas de influência do silêncio. Todas temos uma esfera de influência em nossa vida, e Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio em cada uma delas. Deus deseja que aprendamos a andar no poder do silêncio. A primeira esfera na qual o silêncio tem um impacto positivo é no relacionamento com Deus. A maioria de nós temos uma ideia errada sobre a oração, que é, na verdade, uma das plataformas do nosso relacionamento com Deus. A ideia errada se materializa quando fazemos as nossas orações verdadeiros monólogos. Não paramos de falar, por isso não paramos de ouvir. Na prática, nós nos esquecemos de que a oração é uma conversa com nosso Pai. Quando alegamos que não conseguimos ouvir Deus, é bem provável que o excesso de palavras nos impeça de parar para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Deus quer falar, mas é necessário aprender a ficar em silêncio na presença de Deus, porque ouvi-lo é indispensável para mantermos um relacionamento saudável com Ele. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus quando, de fato, não é um silêncio de boca para fora. Quando silenciamos os nossos pensamentos, não a nossa força. Se alguém se considera religioso, não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor. Tiago 1,26. A nossa família é a segunda esfera, na qual precisamos ser aperfeiçoadas no silêncio, a fim de influenciá-la positivamente. A história da sunamita, segundo Reis 4, do 1 ao 36, exemplifica perfeitamente a sabedoria de que precisamos desenvolver em nossa casa. Ela havia ficado grávida por uma palavra do profeta Eliseu. Passado algum tempo, o menino cresceu. Certo dia foi ao encontro do pai, enquanto trabalhava com ceifeiros. O menino teve uma forte dor de cabeça e veio um servo da família enviando pelo pai, pegou, levou até sua casa. Depois de algumas horas, o menino faleceu no colo da sulamita. Ao ver que o menino havia morrido, a sulamita subiu ao quarto. Ela e o marido veio ter com Eliseu, o homem de Deus. Ela deitou o menino na cama, saiu, fechou a porta e foi até o profeta. A Bíblia diz que ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a certa distância de Geazi, seu auxiliar, que fosse ao encontro dela e perguntasse que estava tudo bem com ela e com a família, mesmo sabendo que o filho estava morto na cama do profeta, ela responde: está tudo bem. Algumas de nós podemos dizer que ela mentiu ou que não foi sincera, afinal nada realmente estava bem. No entanto, muitas vezes precisaremos aprender a ter a mesma postura de sunamita, que no mesmo instante da morte, diante dela, ainda tinha esperança. Em muitas situações da vida, esta deve ser a nossa resposta. Vai tudo bem. Há uma grande diferença entre ser realista e estar à espera de ver a mão de Deus no meio da adversidade. É no silêncio que muitas mulheres ganharam o marido para Cristo, ou reconstruíram o casamento. É no testemunho de mulheres sábias, não nas muitas palavras, que muitos homens serão arrastados para os pés de Jesus. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas nele. E quando chegar o momento de falar, Deus respaldará as nossas palavras. Quando permitimos que o silêncio entre a nossa casa como bálsamo que cura as feridas e aprendermos a falar na hora certa, Deus derrama autoridade sobre nós, sobre as palavras que liberamos. Quando aprendemos a calar e andamos no poder do silêncio, somos aperfeiçoadas em Deus. Igualmente acontece no que se refere às palavras que proferimos sobre os nossos filhos e como nos comunicamos com eles. Mesmo sabendo que muitas vezes os nossos filhos farão coisas que nos irritam e nos desafiam, precisamos ponderar as palavras, principalmente quando irá aparecer. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Salmo 4:4. Falamos muitas coisas das quais nós arrependemos depois. E isso porque falamos sobre a tirania da ira.
Quantas de nós sofremos um efeito de palavras que os nossos pais proferiram quando estavam irados? Não podemos perpetuar a dor por mesmo das palavras. O silêncio nos livrará de pecarmos quando a ira rondar o nosso coração. Quando a ira chegar, não responda à sua influência. Para, pense, fique em silêncio. Fale quando ela for embora, pois sempre que agimos motivados pela ira, causamos dor e ferimos os demais. Os mesmos critérios são válidos quando referimos-se à nossa família estendida e à família do nosso cônjuge, pois nos livramos de desonrarmos, os entristecermos e demais coisas aos nossos familiares. A terceira esfera de influência do poder do silêncio se nota no relacionamento com os nossos amigos. É que devemos ser discretas e confiáveis. Acredito que Deus tem levantado nesse tempo mulheres que são consertadoras de redes. Trata-se de mulheres que aprenderam a falar no tempo apropriado e oportuno, mulheres que saram com suas palavras, com seu modo de falar. Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras. Pessoas que não guardam segredo e que expõem a amigos não terão amizade duradoura, assim como aquelas que não aprenderam a controlar a língua, deletaram a confidência. Na contramão, o silêncio nos torna confiáveis, nos habilita como boas conselheiras, pois falamos menos, observamos mais e estamos mais habilitadas a oferecer ajuda. A última esfera que nos queremos mencionar é no âmbito profissional. Também precisamos andar no poder do silêncio na esfera do coleguismo. Nossa intimidade não deve ser exposta aos nossos colegas de trabalho, assim como não devemos expor nossa intimidade conjugal em todas as conversas. No entanto, no ambiente de coleguismo, quanto maior o silêncio, melhor. Um amigo sabe revelar os nossos erros e nos trata com amor e carinho. Mas um colega de trabalho pode facilmente expor as nossas falhas, nossos defeitos, pois não existe vínculo de amizade consolidada. Quando sofremos injustiça, ou quando somos alvo de mentira, perseguição, ofensa, ou ainda quando somos caluniados e alvo de todo tipo de problemas em um ambiente de trabalho, devemos silenciar. Ao silenciarmos diante de uma injustiça, damos ações para que Deus nos justifique. Jesus apontou o caminho. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte e foi orar. Quando aconteceu o anoitecendo, ele ainda estava lá sozinho. Mateus 14, 23. Jesus precisava estar em silêncio com o Pai, pois, por estar sempre cercado pela multidão, precisava de descanso. Assim, tinha o hábito de se retirar para os lugares solitários e orar. Em alguns momentos, Deus também nos separará do grupo ao qual pertencemos para nos orientar e sarar. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para Ele, antes de nos retomemos o convívio com a nossa família, com as pessoas, e nos precipitemos naquilo que Ele quer nos restaurar. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande. Por isso, o silêncio é o melhor caminho. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão seus perseguidores. Isaías 30, 15 ao 16. Precisamos aprender que na quietude reside a nossa força. Quando não descansamos no Senhor, tentamos fugir e agir com nossas forças. Entramos em uma guerra para perder. Sempre que isso acontece, é provavelmente que vamos piorar a situação. É tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele. Mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam a palavra do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parecidas e parceiras de Deus, com as quais Ele pode compartilhar seus segredos. A fraqueza que tanto quero esconder me convida a ser lapidada. A fraqueza que espero transformar em força, me mostra a maior força é ser fraca. A fraqueza que golpeia o meu orgulho me leva às salas da humildade. A fraqueza que desprezo me revela quem eu sou. A fraqueza convida a graça. E as duas me ensinam mais sobre amor do que a força. A força perde a força e a fraqueza ganha um lugar especial no jardim da maturidade de quem se recusa a ser uma fraude e optou ser uma verdade. A fraqueza arranca a máscara, já a graça nos segura no colo. A fraqueza não é o fim, é o começo. Fraqueza e graça são amigas, precisamos caminhar com elas. A força corta,
mas a fraqueza poda. O orgulho corta, mas a humildade poda.